galera, tudo bem? Voltamos para dar início ao quadro Além da História, nessa parceria entre eu e a professora Amélia e, acima de tudo, entre a literatura e a história, tentando trazer um pouquinho para vocês essa relação de amor, literalmente, entre os livros, o mundo da fantasia da literatura e o quanto esse mundo da literatura pode também ajudar a gente a pensar as nossas relações sociais, a nossa história, enfim, a nossa sociedade. E a partir de hoje, toda segunda-feira, às 6 da tarde, vai ter aqui, esses vídeos onde a gente vai trazer um pouquinho, esse mundo, esse universo da literatura e tentar pensar um pouquinho essa relação, com as nossas relações sociais, literalmente, com a nossa história, com a nossa sociedade, tentando pensar e refletir, interpretar um pouco, essas relações. Isso aí, gente. Então, toda segunda-feira, 6 horas da tarde, vai sair um vídeo falando um pouquinho, analisando um pouquinho um livro, Não vai ser cada vídeo um livro. A gente vai dividir os livros em partes e falar para vocês. De onde que surgiu essa ideia desse quadro no canal do professor Gilberto? De muito tempo, que eu e o prof. Giba, a gente já é amiga, colega de trabalho há muito tempo, e sempre a gente conversava sobre livros. Nós temos um gosto bastante parecido para literatura. Eu tenho um amor muito grande pela história, o professor Gilberto também é um leitor assíduo, e a gente sempre compartilhava entre nós, com alguns dos nossos alunos. Quem foi nosso aluno que está nos acompanhando sabe disso. A gente compartilhava as coisas que a gente lê, como que isso se relaciona com o mundo de hoje em dia, com os contextos históricos de cada obra. Só que a nossa vontade era fazer isso se expandir um pouquinho mais. E quem sabe esse seja o caminho. Esperamos que vocês nos acompanhem durante esse primeiro livro, que eu acho que todo mundo vai gostar, e nas nossas próximas discussões dos próximos livros também. Isso aí, galera. Então, essa parceria entre mim e a professora Amélia, como ela comentou, há vários anos, trocando conversas, trocando figurinhas, trocando livros, indicações, agora se materializa nesse projeto e a gente tem uma humilde intenção de tentar trazer para vocês um pouco essa capacidade de a gente ler a sociedade, pensar a sociedade, interpretar a sociedade através das páginas dos livros, da literatura, Que a literatura nos dá, em especial, ela tem um poder, às vezes, de materializar uma forma de narrar a história, as nossas sensações, os nossos sentimentos, os contextos históricos, de uma forma, às vezes, que a ciência da história, a ciência da sociologia, ela não tem essa capacidade, às vezes por ser objetiva demais. E aí a literatura, ela vem com não com aquela pretensão de criar uma grande verdade, mas ela consegue narrar, ela consegue trazer para o sentimento, para as nossas relações mais íntimas e mais próximas, justamente aquilo que às vezes escapa da história como ciência, da sociologia como ciência, e ajuda de forma muito especial a gente pensar, interpretar, refletir sobre a sociedade de uma forma, inclusive, nos divertindo e também fazendo a gente pensar, e que às vezes nos escapa, Às vezes a gente lê um livro, a gente se diverte com um livro e às vezes nem consegue perceber que por trás daquelas páginas tem todo um contexto histórico, político, social, justamente que nos permite isso. Então é exatamente isso que eu e a professora Amélia vamos tentar trazer, esse mundo, prof. Amélia, dessa tentativa de interpretação e pensar, o que tem além da história do livro, literalmente. Isso aí. Além entre as várias funções da literatura, uma dessas funções é a função político-social. E quando a gente fala político de tudo que nos engloba, tudo que está à nossa volta é político, O que é político vai muito além daquele senso comum de que política é só partido, que política é só eleição. Tudo é político, As relações sociais são políticas. Então, esse nosso quadro quer mostrar também que o livro ele não termina quando ele acaba, a história não é feita só por esses personagens, não é feita só pelo enredo, só pela narrativa.
né? Que ela tem coisas por trás, que existem relações metafóricas que a gente pode analisar, e isso pode nos ajudar a entender melhor a história e entender melhor também a sociedade que a gente vive hoje. E, pretensiosamente, é fazer com que a gente também tenha meios para transformar essa sociedade onde nós vivemos. Exatamente. E além disso também, a gente tem que lembrar que esses livros, eles são produzidos em um contexto. Eles são influenciados por uma série de fatores, de tudo aquilo que estava acontecendo no momento que esses autores pensaram, refletiram, e às vezes foi a forma que eles encontraram justamente de fazer essa discussão política, social, porque esse foi o caminho, né? E aí, a Prof. Amélia, que me permita citar um exemplo aqui, Lima Barreto, né? Que é um dos grandes nomes da nossa literatura, que um cara que tinha um envolvimento, uma paixão política gigante no Brasil e encontrou justamente a literatura como uma forma de fazer essa discussão, interpretação, enfim, colocar suas angústias políticas sociais em discussão através justamente da literatura. Então, como a Prof. Amélia falou, né, o livro ele não acaba ali naquelas páginas, ele tem muito mais, né, a gente pensar sobre como ele foi feito, o que ele quer dizer, o que significa às vezes aquelas palavras. E aí que eu acho que a gente tem uma grande janela, né? Quando a gente tem uma obra literária na mão, a gente tem uma grande janela para olhar o mundo, pensar o mundo, refletir sobre o mundo e tentar pensar possibilidades, justamente também de pensar, né, a sociedade e também pensar a mim, porque a literatura também, ela tem essa capacidade de fazer a gente refletir sobre a gente, sobre os nossos sentimentos, entender situações que às vezes não está no nosso cotidiano, não está na nossa realidade, e que às vezes através dessas páginas, dessa literatura, ela nos permite esse contato, ela permite a gente alimentar um sentimento de empatia, de pensar e se colocar no lugar do outro, né, justamente através desses livros, né, dessa literatura. Exatamente, a gente acaba nos percebendo, nos enxergando nesses personagens, mas também percebendo aquelas realidades que são muito diferentes da nossa, né? Eu acho que essa é a parte mais encantadora da literatura, você conhecer, você te possibilitar sentir coisas que você não sentiria, que você não saberia, que você não pensaria por aquele prisma. Quantas vezes a gente se apaixona por um personagem, pela história dele, ou a gente sofre junto, a gente fica feliz junto com ele, né? Ler não é só você estar ali decodificando aquelas palavras, aquelas linhas, aqueles parágrafos, é você realmente entrar naquela história, sentir o que aqueles personagens sentem, você viver tudo aquilo que está acontecendo. E eu acho que esse livro que a gente escolheu para ser o primeiro do nosso quadro, ele é muito especial, porque ele consegue fazer, ele é um livro, ele é todo o contexto histórico, né, da época, mas ele é muito aplicável em várias épocas. As coisas que acontecem, os conceitos que a gente pode trabalhar a partir desses personagens, são coisas que são muito, muito atemporais, né? E aí, tu conta ou eu conto qual que é o livro, Gito? Então, esse livro, né, Prof, é um livro que traz uma história em específica, né, ele retrata, né, na verdade, o nosso autor, ele que tá aquele poder da literatura, né, porque é um momento que o autor vive uma grande frustração na vida dele e vai usar, né, justamente o livro para colocar essa frustração, mas todo aquele da história, ele tem um contexto justamente de a gente interpretar, não só naquele momento em que foi escrito, mas também em todos esses nossos momentos, o quanto a sociedade, a gente vive essas situações de, em qualquer momento, a gente correr o risco de viver aquilo que esse livro, né, retrata, né? E, Prof, eu deixo para você apresentar o livro e contar um pouquinho, né? Já que você é do mundo da literatura, então, por faça as honras. Então, nosso livro escolhido é o Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse daqui eu acho que ele eternamente está no meu top 10 de literatura, é impossível ele sair. Outros livros vêm, ganham espaço, outros saem, mas esse daqui está sempre, né? Ele é um dos meus livros
preferidos por vários motivos. Acho que é o livro que eu mais li em quantidade de vezes, com certeza é esse. Primeira vez que eu li esse livro, eu estava na época era 8ª série, né? Tinha 14 anos, li de volta no ensino médio, li na época da faculdade, li no mestrado, e todo ano, quando eu trabalho esse livro com os alunos, eu leio ele novamente. E por incrível que pareça, toda vez que eu leio, eu encontro coisas que eu ainda não tinha percebido. E o mais legal, na conversa com pessoas que já leram o livro, aparecem coisas que eu também não notei. Que eu acho que isso é um pouco do que a gente quer que role aqui, né, Giba? A gente quer que role essa troca. Então, nós percebermos algumas coisas, comentarmos com vocês através da interação no próprio canal, nas nossas redes sociais, também comentarem as suas percepções com a gente, né? Esse livro vai ser uma ponte aí entre nós e é um livro fantástico. Exato, olha, Amélia, eu também acho que é o livro que sinceramente, eu acho que a vida é curta demais pra gente reler obras 2 vezes, porque a gente tem muita coisa para ler, né? Mas esse é um livro que eu já perdi as contas de quantas vezes eu reli ele, né? Então, em vários momentos, inclusive daquelas nossas trocas, eu voltei, reli e também tenho a mesma impressão de fazer interpretações diferentes e me faz refletir, inclusive, sobre a nossa sociedade. E no contexto atual em que a gente vive, essa obra, ela se faz ainda mais atual, né? Esse autor, ele se faz ainda mais atual pela sensibilidade que ele teve de justamente trazer algumas questões políticas sociais e através de uma fábula, né? Através de uma história fantasiosa, onde ele coloca em especial as suas frustrações, né? Porque o Owen, ele é um socialista, ele é um cara que lá vai lutar, inclusive na Guerra Civil Espanhola, ao lado, né, dos marxistas, mas contra os marxistas stalinistas lá, e justamente pelo fato de que o que ele viu acontecer lá o frustrou, né, politicamente, enquanto sujeito. E aí ele faz essa obra como uma crítica, mas também pensando, né, a sociedade atual em que ele vivia, o contexto, e mesmo essa obra sendo lá de 1945, ela nos cabe muito bem para pensar e refletir sobre as nossas questões atuais, sobre os riscos que nós corremos enquanto sociedade, né, a importância de a gente ficar vigilante e atento sobre questões políticas, sobre as nossas liberdades, né, sobre os discursos políticos, o quão fácil é a gente, às vezes, convencer ou criar mecanismos de convencimento, né, da grande massa da população. Então acho que ele abre um leque assim, de possibilidades de senso crítico muito grande nesse sentido, nessa obra, né? Então acho que a escolha dessa obra ela não foi por acaso, porque essa acho que talvez a obra que a gente mais trocou figurinhas ao longo desse tempo, né? Então acho que foi unânime e a gente nem, né, diga-se de passagem aqui, a gente nem discutiu muito como não. Né? Vamos começar por onde? Né? Foi unânime, foi a primeira ideia de ambos, né? Vamos começar pela Revolução dos Bichos, que acho que dá pra gente fazer uma discussão legal, dá pra gente fazer uma troca bem interessante e abrir uma série de possibilidades nesse sentido. Isso aí. E antes que, às vezes, alguém assistiu até aqui e falou, todo esse conhecimento histórico e sociológico do livro nem vou ler, porque eu não conheço tanto assim de história. Esse livro, você não precisa conhecer o contexto histórico dele para entender, né? Você consegue entender muita coisa que acontece e se atentar para esse contexto histórico, se você for conhecer posteriormente, durante a leitura. Ele é uma leitura muito fácil, uma leitura muito leve, né? E que é aquele tipo de livro que cada capítulo você quer saber o que vai acontecer no próximo, né? E ele vai te deixando indignado e vai te deixando feliz com algumas coisas que acontecem, triste com outras coisas que acontecem, muito triste com uma coisa que acontece no capítulo 9, né? São aqueles momentos bem legais. Revoltado, exatamente. Gente, então, sobre o nosso livro um pouquinho. Esse livro é organizado em 10 capítulos, né? São 10 capítulos. Os capítulos não são capítulos nomeados, eles são capítulos, é só o número do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eles não têm nome os capítulos. Possivelmente o autor não queria dar nenhuma indicação do que iria acontecer, ele queria mesmo que você lesse toda a história. Os capítulos são bem divididos, então não fica nada pendente para o próximo que acontece
se encerra uma ação num capítulo para começar uma ação seguinte no próximo. E não são capítulos longos também, né? Às vezes a pessoa está iniciando aí na leitura, não consegue ter um ritmo de leitura muito intenso, então eles são capítulos mais curtinhos, dá de ler tranquilamente, não é um livro que vai cansar. Porque, às vezes, até um livro bom cansa na leitura, né? Esse não é um livro que cansa ao ser lido. Então, é uma baita de uma experiência aí ler esse livro. E aí, né, Prof. Amélia, a gente queria convidar e deixar aberto para você que ainda não conhece o livro, né, justamente acompanhar a gente nessa discussão. A gente vai fazer e a gente decidiu organizar da seguinte forma: a gente vai dividir essa discussão que a gente vai fazer em capítulos, né? Então os vídeos a gente vai fazer numa sequência de 3 capítulos, né? No primeiro vídeo, na próxima semana, vão ser o capítulo 1, 2 e 3, depois o 3, o 4 e o 5, no último, os últimos 4 capítulos. Então você pode, né, pegar o livro ou encontrar o livro, pedir emprestado o livro, e você ir acompanhando e lendo, e também acompanhando aqui, trocando ideia com a gente, deixando seu comentário, deixando as suas interpretações, deixando as suas opiniões, né? Se você concorda, discorda. Acho que esse é justamente a nossa intenção, é criar também esse ambiente democrático da troca, né, da interação, justamente nesse sentido. Tá? Então a gente vai fazer desta forma. Então toda semana nós vamos, né, na segunda-feira, 6 horas da tarde, né, vai sair aí o vídeo com 3 capítulos, né? Os 3 primeiros na próxima semana, depois os próximos 3 e o último capítulo lá, o último vídeo dessa série do livro do Revolução dos Bichos, com os últimos 4 capítulos. E a gente tem uma novidade, né? A gente tem uma surpresa, né? A gente vai fazer um sorteio, né, de um dos livros, de um do Revolução dos Bichos, de um livro para quem estiver acompanhando aí, né, o canal, quem estiver acompanhando os vídeos, quem estiver acompanhando. Então as regras para esse sorteio vai sair da seguinte forma, né? Em todos os vídeos a gente vai deixar uma palavra-chave, né? E a palavra-chave desse vídeo aqui, qual é, Prof. Amélia? Revolução. Isso aí. Então, ó, guarda essa palavrinha que você vai ter que saber. Então, ó, qual que é a regra? É deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo, e durante a semana, durante essas semanas que a gente está, né, apresentando para vocês a série Além da História sobre a Revolução dos Bichos, a gente vai deixar algumas enquetes nas nossas redes sociais, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Prof. Amélia, justamente pedindo sobre essa palavrinha-chave. Então, o requisito para a gente sortear o livro lá que a gente vai apresentar no último vídeo vai ser você ter acertado as palavras-chave e ter interagido, tanto como comentário aqui no vídeo, né, quanto lá nas nossas redes sociais. Isso aí. E galera, uma dica: eu não tenho vídeo, biblioteca agora não está aberta por causa da pandemia, tô sem grana para comprar agora, esse livro está disponível no domínio público. É só fazer o download, você dá um cliquezinho lá, vem o arquivo em PDF totalmente, não é pirataria, não é cópia irregular, ele está disponível no domínio público também. Então, não tem desculpa, dá para ler no celular, dá para ler nos momentinhos de folga, e para conhecer bastante de história e para entender bastante da nossa sociedade através do Revolução dos Bichos, para a gente ir além dessa história do George Orwell. E aí, Prof. Amélia, é uma leitura que, acima de qualquer coisa, é uma leitura absurdamente prazerosa, divertida, emocionante, né? Então vale muito a pena, né? Vale muito a pena a leitura desse livro, e a gente espera vocês toda segunda-feira, 6 da tarde, né? Aqui, né, no canal do Professor Giba. E, por favor, deixem aqui suas impressões, seus comentários, e a gente espera vocês para além dessa história. Isso aí. E agora a gente se vê na próxima segunda com os capítulos 1, 2 e 3. Tchau, tchau. Até lá, hein? Tchau.